Alô, amigos e amigas, muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa Tecendo Amanhã, que é uma parceria entre a TV Brasília, e hoje estamos gravando diretamente daqui de Brasília, no estúdio da TV, e também conta com a participação da TV Comunitária do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, a TV Comunitária de Curitiba e também a TV Capibaribe, do Recife. Muito boa tarde a todos, a todas. E hoje nós temos a satisfação de contar com a presença aqui do ex-embaixador da República da Bolívia, do Estado Plurinacional da Bolívia. Ele foi embaixador do governo Evo Morales e veio o golpe, né, aconteceu tudo isso, e agora a Bolívia retoma o seu caminho de soberania, o seu caminho natural. Nós damos as boas tardes aqui ao embaixador José Kim Franco. É uma grande satisfação tê-lo novamente aqui nos estúdios da TV Comunitária. Hoje, 5 TVs comunitárias e a Rádio Manaua, de Porto Alegre, também transmitindo esse programa. Boa tarde, embaixador. A todos os amigos que nos escutam das outras rádio, TV comunitárias, eu agradeço pelo convite e fico sempre contente de poder conversar com vocês. Bom, hoje nós temos também a presença do jornalista César Fonseca, que é editor do site independenciasuamericana.com, também articulista do jornal Brasil Popular e conselheiro da TV comunitária, que está há 23 anos no ar. Muito boa tarde, César Fonseca. Boa tarde, Beto. Boa tarde, embaixador. É um prazer falar com representante latino-americano aí, que tem muita coisa para nos contar, né? É isso. Boa tarde. Obrigado. Embaixador, eu começo perguntando pelas medidas já do presidente Lúcio Arce, que estão no caminho de recuperar aquela trilha, aquele caminho, não? Que a Bolívia estava adotando contra o neoliberalismo, medidas para manter soberanamente o controle das riquezas naturais, anulando todas aquelas medidas completamente ilegais do golpe da Janine, que foi liderado por ela, mas era um golpe que teve a participação dos Estados Unidos. Mas é uma alegria muito grande para nós no Brasil, né, que somos irmãos de fronteira com a Bolívia, com o povo boliviano, ver que a Bolívia recupera o seu caminho de soberania. O que o senhor pode nos dizer acerca das medidas já adotadas para voltar e para avançar ao caminho de uma Bolívia justa, soberana, democrática, próspera e anti-imperialista? Na verdade, Beto, já voltamos aos trilhos. Já estamos nos trilhos do processo que foi iniciado com o governo do presidente Evo Morales. Só que voltamos em condições muito complexas, muito difíceis, não? Muito ruins. Infelizmente, o governo golpista da Janine Áñez foi um governo de conjuntura na qual todos queriam aproveitar para roubar do Estado, não? Acharam que era um momento e sabiam que era por curto tempo. Então, foi uma desesperação para se apropriar dos recursos do povo, que esqueceram a gestão econômica. E então, esses logros, esses bons resultados que tinha a economia boliviana, foi derrubado em um ano. Então, agora nosso presidente Luiz Arce tem que recomeçar aí uma reconstrução econômica na Bolívia em meio da crise da pandemia de saúde, não?
fica complicado e difícil, mas ele já tem muita experiência, ele já sabe, ele conhece a fundo a economia boliviana, ele conhece a fundo a política boliviana, não? Ele está apoiado pelos sectores sociais, pelos movimentos sociais, e tem um poder, um apoio muito poderoso. Então, com toda essa bagagem, ele está fazendo boas medidas, tanto para resolver a crise de saúde e também para resolver a crise econômica, não? Temos que esperar com um pouco de paciência, porque os resultados vão demorar um pouco, mas já estão se avistando alguns resultados que são prometedores. E o presidente Luiz Arce é um presidente muito sério, que tem um manejo da economia muito comprovado, não? Como um dos melhores economistas dos governos de Latinoamérica. Então, somos esperançosos e otimistas que nesse ano vamos a resolver a crise da saúde e também vamos encaminhar a economia. César Fonseca. Embaixador, o senhor dá aí um panorama da civilidade latino-americana do qual nós estamos, né, um pouco distanciado por conta dessa pandemia e do fundamentalismo neoliberal, fascista, que afasta, né, as relações entre os povos, porque o fascismo dividiu muito o Brasil, né? E eu, assim, me impactei com a sua declaração, assim, nua e crua, dizendo que o Estado foi assaltado por um bando, né, com o golpe da IACE, né, e tendo por trás o governo americano, que desestruturou completamente o país. O senhor está descrevendo exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eles deram o golpe de 2016, colocou o modelo neoliberal no país e está destruindo toda a estrutura produtiva e ocupacional, né? Então, eu, assim, estou curioso em saber, né, o Arce lá, como que está enfrentando essa renovação, porque isso exige uma mobilização política nacional dentro de uma linha nacionalista, porque essa do neoliberalismo, ele destrói assim rapidamente, muito rapidamente, as estruturas produtivas de um país, esgarçando tudo e colocando a sociedade quase que num confronto civil. Então eu acho, gostaria de ouvi-lo, qual as linhas que o Arce vai seguindo para essa reconstrução que o neoliberalismo destruiu, né? Então tem que reconstruir. Sim, as linhas principais são, primeiro, já foi feita, não? A recuperação da soberania. Agora, os destinos da Bolívia e das políticas econômicas da Bolívia estão nas mãos do governo boliviano. Já não tem nenhuma possibilidade de fazer seus dictámenes o governo dos Estados Unidos para como deve ser nossa economia. Isso ficou zerado. Isso foi o primeiro e o mais importante, que nós recuperamos a nossa soberania. E, em segundo lugar, o presidente Arce está impulsionando a demanda interna, está impulsionando o consumo interno como um fator, como um dos fatores principais para dinamizar a economia.
Ele está colocando dinheiro aí para a circulação no mercado, não? Para estimular precisamente o consumo e consequentemente, a produção. Essa é uma das principais, um dos principais lineamentos econômicos que tem o presidente, o mercado interno, potenciar o mercado interno. E, em paralelo, também está incentivando muito a produção de alimentos. A produção de alimentos para evitar a escassez alimentaria e para ter a soberania alimentaria também. É um outro aspecto muito importante dos projetos. E está também impulsionando o tema da produção de lítio, não? Está retomando, porque já tínhamos avançado muito para a exploração do lítio. Vocês sabem que Bolívia tem as maiores reservas mundiais do lítio. E agora isso está tornando-se cada vez mais interessante para todo o mundo pelas baterias de lítio, não? Então, esperamos nos próximos 2 anos ter produção de baterias de lítio, que isso vai significar também uma boa fonte de recursos para a Bolívia. Além do gás, que ainda continuamos fornecendo gás para o Brasil e fornecendo gás para a Argentina, em quantidades menores e com valores menores, mas ainda é uma atividade importante e vai continuar sendo ainda por um bom tempo. Nós temos boas reservas de gás. E tem outros processos também de industrialização que foram interrompidos pelo golpe. Agora estão se retomando esses processos de industrialização. E então, são uma série de atividades em paralelo que estão sendo promovidas por o Estado, não? Estamos tratando de recuperar também a capacidade da inversão pública, que foi o principal ator no período do Evo Morales, a inversão pública. Vamos novamente retomar vigorosamente essa inversão pública, também como um outro fator da dinamização da economia boliviana. Então, temos recursos naturais valiosos, temos um presidente que é um economista muito preparado e muito competente, temos um povo disposto também para a luta pelos seus direitos e pela vida digna. Então, há condições. Claro, não todo é bom, não? Temos também uma oposição liderada pelo fascismo, que ainda que são minoria, mas eles, acompanhados com o potencial da Embaixada dos Estados Unidos, eles continuam assediando, continuam acosando ao governo, não? Estão tentando novamente levantar cabeça e colocar na cena novamente condições para um outro golpe. Eles não descansam, não? Eles estão todos os dias tentando recuperar o poder, como democraticamente não conseguem, eles vão buscar outros métodos por fora da democracia. Eu acho que o senhor descreveu aí, embaixador, é bastante importante, muito decisivo, né, e preocupante, porque, evidentemente, a Bolívia era conhecida antes do Evo Morales por um país que tinha seguido os golpes de Estado, né? E a partir do Evo Morales teve uma estabilidade democrática e com a nacionalização do patrimônio que é do país, as riquezas naturais do país, energéticas sobretudo. E agora o noticiário internacional revela que a justiça boliviana está atuando, porque aqueles que adotaram medidas ilegais, antipátridas,
em favor dos Estados Unidos, falsificando primeiro uma eleição, depois fazendo uma repressão que levou à vida de inúmeros bolivianos, dezenas e dezenas de bolivianos, perderam a vida no golpe e na repressão que a Janine e seus asseclas implantaram de forma ditatorial no país. E agora nós temos a notícia que ela tem que se explicar perante a justiça e que está, inclusive, presa e processada juntamente com outros militares que foram cabeças do golpe. Gostaria que o senhor nos desse uma explicação sobre esse fato, porque relevamos de grande importância para toda a América Latina. É inevitável esse processo, não? Porque é uma responsabilidade do Estado a aplicação da justiça. É uma responsabilidade do Estado, de todos os órgãos estatais, não? Velar porque se preservem os direitos que estão na Constituição e nas leis. No ano 2019, muitas leis foram atropeladas, muitas leis, não? E agora esse governo e esse poder judicial e o Congresso têm a obrigação e responsabilidade de velar porque esses atores que infringiram a lei não fiquem impunes. Porque se a impunidade vai ficar, então é um convite para os novos golpistas, não? Tentar novamente infringir a Constituição, as leis, e isso seria um precedente funesto. Então, o Poder Judicial da Bolívia, com apoio do governo e do parlamento, estão cumprindo com sua obrigação e com sua responsabilidade, aplicar a justiça, não? Aplicar as leis, sobretudo, as leis perante aqueles que atropelaram as leis, que sabiam que estavam infringindo as leis e continuaram na frente, achando que poderiam ficar muitos anos e ficariam impunes, não? Agora que já foi presa a Janine Áñez e outras pessoas pela ação da justiça, então agora isso provocou uma reação dos sectores conservadores e ultraconservadores, tentando defender seus quadros e as posições golpistas deles. Mas o Poder Judicial está firme aí, não? O governo também está firme na aplicação da lei. Então, isso vai continuar porque corresponde, porque o povo merece justiça, precisa, necessita da justiça para poder continuar construindo a pátria. É inevitável e não é um problema de vingança, não é vingança, não? Mas quienes atropelaram a lei, eles sabem que riscavam e que podiam ter um final com a justiça acima deles. E isso está acontecendo agora. César Fonseca. Essa incompatibilidade entre o neoliberalismo e a legalidade constitucional, ela é permanente, né? A legalidade constitucional é uma luta política dos trabalhadores para preservar seus direitos e o modelo neoliberal é incompatível com a conquista desses direitos, então eles estão permanentemente armando o golpe. Né? Como armou aqui no Brasil em 2016, armou na Bolívia e arma para todo lado, onde for necessário, preservar os interesses dessa elite latino-americana associada aos americanos. Né? Então, eu estou preocupado, embaixador, com a questão da consciência política.
Porque nós estamos vendo aqui no Brasil uma alienação da juventude por conta desse modelo neoliberal, né, que prioriza o mundanismo, a banalidade da vida, a dissociação entre as pessoas, o anticooperativismo social. Quer dizer, é uma tensão permanente, né, cultural, educacional, etc. e tal, né? Tanto também no plano econômico, porque eles tentam dar o golpe permanentemente também, né, nas finanças, na política e nas finanças. Então, como que hoje o governo Arce está, assim, no enfrentamento dos adversários dele, tendo a educação social como a arma dele para enfrentar, né, a alienação social produzida pelo neoliberalismo? Porque o governo tem que preparar mentalmente a sua população do ponto de vista psicológico e político, né, com uma política geradora de emprego e de uma nova cultura, né, dos países. E é muito bom ouvir o senhor embaixador dizer a questão, em primeiro lugar, a recuperação da soberania. Então, o seu itinerário político aí, ele é perfeitamente adequado às necessidades do povo latino-americano. E quais as chances que o senhor vê, né, de emergir aí, né, como perigo, né, essas ameaças que os Estados Unidos começou a fazer muito fortemente, agora contra a Rússia, né, inventando histórias aí, agora contra a China, unindo a Europa com os Estados Unidos aí nessa semana, para ficar cutucando a Rússia e a China. E nós temos aqui hoje a China e a Rússia como parceiros, né, num novo plano de cooperação latino-americano, diferente daquela colocada em prática pelo tio Sam, historicamente, né, mediante a doutrina Monroe, né, que eles não deixam ela ficar quieta, tem que continuar se impondo. Então eu perguntaria ao senhor como que os governos nacionalistas podem se solidificar diante desse permanente golpe montado, desde lá a doutrina Monroe, que vem, né, num crescendo cada vez mais, e agora com o Império dando aí umas tropeçadas, porque ele não tem competição, não tem mais hegemonia total no plano bélico, espacial e econômico. Como o senhor vê hoje essa nova geopolítica que nós, como latino-americanos, estamos inseridos dentro dela, né, diretamente? Os povos precisam de ter determinado nível de consciência dos seus direitos, não? Da necessidade de ter o controle da sua soberania e de ter o convencimento já que o neoliberalismo não consegue oferecer saídas. O neoliberalismo está fracassando uma e outra vez. E esse fracasso dos neoliberais trazem muito sofrimento para os povos. Então, os povos têm que compreender. E, na base dessa conscientização, os povos têm que se mobilizar. Infelizmente, sem luta, não é possível obter
nossos direitos. Sempre foi assim na história, não? Nunca conseguimos obter nossos direitos sem as lutas. Então, isso também é vigente hoje em dia. Temos que nos mobilizar. E o povo boliviano conseguiu um determinado nível de consciência que agora se mobiliza. É um povo que consegue se mobilizar para defender seus direitos. Esse foi um avanço interessante no período do Evo Morales, não? Que o povo compreendeu os direitos que tem e as possibilidades de ser parte do poder, de ter o poder mesmo nas suas mãos, não? De ter o controle do destino do país, no povo mesmo. Então, essa é uma grande vantagem que tem o povo boliviano. Ainda que temos que reconhecer que falta muito também na preparação da consciência social. Ainda a alfabetização política, ideológica, precisa ser trabalhada muito. Temos problemas nessa área e necessitamos e precisamos, não? Mas, no nível que já alcançou o povo boliviano, é muito difícil enganar ao nosso povo. A direita que sempre enganou, não? O nosso povo agora não está conseguindo mais enganar. E por isso é que ainda que tenhamos dificuldades, incluso internas, dentro do partido MAS, todos se unem para defender o governo, todos se unem para defender as conquistas e para defender a democracia. Porque fica muito claro que já os neoliberais já não estão mais muito esperançados na democracia. Eles estão agora já voltando mais os olhos para os golpes, porque a democracia não está respondendo como respondia antes aos interesses deles, não? E como não são demócratas de princípios, então, para reter ou para recuperar o poder, eles voltam a buscar o golpe. E agora estamos com mais frequência buscando o golpe. Nós temos que continuar trabalhando na conscientização de nosso povo. Ainda temos problemas aí, mas esse nível alcançado hasta agora permite defender o processo, permite defender o governo. E eu acho que agora essas tensões que apareceram de novo na Bolívia nesses dias pela prisão de Jeanine Áñez e de alguns militares e ex-ministros, essas tensões que querem ser aproveitadas por os ultradireitistas podem ter uma radicalização também do processo de transformação. Então, aí uma variante, poderíamos dizer, não? Que tem sectores populares que já estão cansados, em certa medida, do acoso golpista da ultradireita boliviana e que já estão reclamando ações mais drásticas. Então, no futuro, o desenlace dessas tensões pode ser que levem para uma radicalização do processo boliviano, não? Se essas forças continuam tratando de impedir as transformações. Ok. Embaixador José Kim Franco, ex-embaixador do governo Evo Morales no Brasil, queremos agradecer muito a sua participação aqui no programa Tecendo Amanhã. Muito obrigado pelas explicações. Para nós é motivo de muita alegria ter informações fidedignas sobre a retomada do processo popular da Bolívia, da transformação social, para buscar uma sociedade cada vez mais justa, mais igual, soberana, e que isso já está em marcha com o governo de Lúcio Arce, e é um exemplo para todos nós, porque em um golpe, e um ano depois, com a resistência imensa, heróica do povo boliviano, o golpismo já foi derrotado e nós já estamos novamente com o processo da Bolívia recuperando, né, a soberania popular, a soberania política, cultural e a soberania de fato
do país sobre as suas riquezas. Muito obrigado, estaremos sempre de portas abertas aqui nas TVs comunitárias e no Tecendo Amanhã a sua presença, embaixador. Eu agradeço o convite, Beto, agradeço a todos vocês também novamente e fico à disposição de vocês. Há muitos temas, eu acho que poderíamos tratar nesses encontros, não? Temas que têm uma experiência interessante no processo boliviano. Por exemplo, o tema das privatizações e das nacionalizações, não? Esse é um tema muito interessante. E sim. também o tema do meio ambiente, não? De como estamos tratando como governo os temas de meio ambiente. E assim, uma série de experiências. Sim. Então, nós os convidaremos com o maior prazer para que tratemos das privatizações e meio ambiente e outros temas culturais e da comunicação também, saída ao mar para a Bolívia. No próximo programa, embaixador, muito obrigado. No próximo Tecendo Amanhã, o senhor, por favor, terá oportunidade de discorrer sobre esses temas. Obrigado, César Fonseca, também pela sua participação aqui, e queremos agradecer a todos os companheiros telespectadores das TVs comunitárias do Rio, Curitiba, Belo Horizonte, a TV Capibaribe do Recife e de Brasília, e também da Rádio Manaua, lá de Porto Alegre. Muito obrigado a todos, até o próximo Tecendo Amanhã. Obrigado, embaixador, tchau.